No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, a Ellen Mike Mesquita de Oliveira. São os dois sobrenomes. Agora vamos voltar a Ellenzinha, né? Você nasceu lá, criou-se lá. Até com quantos anos você saiu de lá? Olha, eu saí algumas vezes. É? Eu saí com 16... Não, com 16 vim morar aqui. Assim que eu me formei no ensino médio, vim morar aqui e tentar fazer nutrição. Aí morei uns tempos com alguns familiares. Não gostou? Ficou com saudade da família? Não, na verdade, eu tive muita dificuldade de adaptação, mas eu ia ficar, eu ia continuar. Eu estava gostando da faculdade até, eu ia continuar. Mas aí tiveram alguns acidentes de percurso e minha mãe me mandou voltar. E aí eu ainda sempre fui muito obediente, muito menininha de casa ainda, e aí eu voltei. Eu fiquei aqui, acho que foram 9 meses que eu fiquei aqui, aí voltei pra lá. Aí fiquei, comecei acho que ainda não tinha começado a estudar direito ainda, mas aí já foi minha adolescência, né? Aí eu lembro que teve uma época que eu larguei tudo lá pra ser missionária. Aí, missionária. Eu ia pra Belo Horizonte pra fazer um seminário. E aí larguei tudo, inclusive tava tentando ser modelo na época, e aí eu já tinha pago já tudo para São Paulo, tinha sido aprovada por uma agência e tal. E aí eu larguei tudo e fui para Belo Horizonte para poder ser missionária. Aí cheguei lá no seminário, depois que eu larguei emprego, larguei família, comprei, aluguei tudo e tal. Cheguei lá, o seminário avisou que estava fechando, que eu tinha que ir pro Piauí. Eu, cara, Piauí já... Aí é muito diferente do que eu tinha planejado, muito, muito longe. E era eu que estava arcando com tudo, né? Ninguém estava pagando nada. E aí eu voltei para casa de novo. Voltei para Friburgo. E aí, depois, quando eu casei, eu morei um tempo em Niterói, São Gonçalo, Maricá. A gente ficava ali meio que rodando aquela região ali do Rio. Aí voltei para Friburgo depois, quando meus pais vieram para cá, faz uns 5 anos mais ou menos que eles vieram. Aí eu voltei para Friburgo, fiquei lá na casa. E agora tô aqui. Vem para cá. Então, e agora você é missionária de que? Você é Igreja Batista? Isso, eu era da Igreja Batista. Queria ser missionária. Queria ir para onde como missionária? Para onde não mandasse? Para onde precisasse. Para onde precisasse, para onde Deus me enviasse. Mas assim, tipo, eu sempre tive assim muito que isso de querer viver para as coisas de Deus, sabe? De botar minha vida toda em função das coisas de Deus. Até hoje, assim, tipo, hoje em dia eu não frequento mais a igreja, mas eu continuo ainda nos meus trabalhos, nos meus projetos de vida. Eu sempre oro, né? Eu sempre falo, Pai, eu quero servir a um propósito teu, entendeu? Eu quero servir para um propósito de vida, assim, sabe? Eclesiástico, no sentido do que hoje eu entendo que seja igreja. Hoje eu entendo que ser igreja é eu estar aqui com o Senhor, batendo um papo, olhando nos olhos. E às vezes eu atender uma necessidade de uma pessoa que está perto de mim. Eu entendo que ser igreja hoje é eu ser os braços de Deus na terra, ser as pernas de Deus na terra, eu fazer aquilo que Jesus faria. Então, assim, de alguma forma, eu procuro fazer isso em tudo que eu faço. Então, assim, hoje, por exemplo, eu me formei em Relações Internacionais. Então eu penso como que eu consigo trazer o reino de Deus nas relações internacionais. Como eu consigo ser um instrumento de Deus para poder facilitar as negociações, para poder facilitar aquilo que a gente negocia um com o outro. Eu procuro ser justa, procuro priorizar os princípios do reino. Eu acho assim que as relações internacionais seriam facílimas se o ser humano seguisse o que Jesus ensinou, né? Perdão, amor ao próximo e somos todos irmãos. Mas é complicado. Porque lidar com pessoas é muito complicado, porque os parâmetros são muito diferentes. Às vezes, Jesus falou, né, que faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Ama o próximo como a ti mesmo. Só que o que eu gostaria para mim, às vezes, não é o que o Senhor gostaria para o Senhor. E aí é complicadíssimo, porque as pessoas têm parâmetros diferentes, têm valores diferentes, princípios diferentes. E aí eu acho que é o que acontece nessa briga de direita e esquerda, de conservadores e progressistas. Agora a Ucrânia lá com a Rússia, né? Também, entendeu? Tipo, a Rússia tem o interesse dela. Tem tanto russo casado com ucraniana, tanto ucraniano casado com russa, o cidadão, o pai dele era russo, a mãe é ucraniana, ou vice-versa. Sim, eles são muito próximos ali, né? Pertenceram à União Soviética, né? Estavam tudo junto. Sim. Disputando o esporte. Aliás,
Acho que os ucranianos eram até os bons atletas, eram os da Ucrânia, né? Eu já não tenho essa informação. Não tem informação, não gosta de esporte. Agora, e você não se arrependeu de não ser modelo? Não é que eu me arrependi, é porque eu acho que eu não tive não peguei o momento, assim, sabe? Porque o momento bom para tentar a carreira de modelo é quando a gente é muito jovem. Cada vez mais jovem, né? Entendeu? Então entre os 12 e os 15 é bom a gente estar começando. E eu sempre fui muito prudente, assim, eu sempre tive muito medo, assim, de tentar alguma coisa e ser, sei lá, traficada como escrava. Tem que ser meio despojada, né? Aí a modelo despojada eu me sinto. Uma modelo tem que estar, não pode estar se ligando muito com a família, não. Vai para os Estados Unidos, vai para a China. E eu nunca tive muito isso, assim, tipo, a família junto comigo, assim, sabe? Meus pais sempre falaram, não é legal, ser carreira de modelo não é legal. E aí eu sempre fui muito assim, tipo, meus pais nunca me apoiaram muito nisso. E eu também tenho medo de tentar sozinha, porque tem muita coisa que envolve também muita coisa pesada, né? E aí eu não pude, quando eu já estava mais velha, que foi quando eu tentei, aí, que eu estava nessa fase de missionária, e eu estava também tentando ainda a carreira de modelo, mas eu já estava bem mais velha. E é uma carreira muito competitiva. É tudo muito caro, tudo vai muito dinheiro, você tem que insistir, você tem que correr muito atrás por si mesmo. E ali é um querendo comer o outro, passar por cima do outro, passar a perna no outro. As melhores amigas são as maiores adversárias. Então assim, e eu não tenho muito isso, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito de competição. De competição, entendeu? De querer me dar bem em cima do outro, de passar a perna no outro. Eu não sou disso. Eu geralmente sou assim, você quer se dar bem em cima de mim? Vai lá, cara. Fica à vontade. E eu acredito muito também em Deus, sabe? Assim, tipo, quando a pessoa quer fazer uma maldade, uma coisa assim, tipo, injusta, eu acredito muito que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tenho dúvida. Agora, você tinha altura, né? Para ser modelo. Sim, eu era bem magrelinha, tinha 10 quilos a menos que eu tenho hoje. Hoje eu já me acho meio magra, antigamente eu era bem magra. Ela tinha o corpo perfeito para ser modelo. Aí resolveu, direito você tentou fazer também? Tentei, fiz até o 7º período de direito. Também não gostei, mas eu teria terminado. Eu teria terminado, só que na época, meu pai que pagava a faculdade, né? E faculdade de direito não é barato, né? E aí ele se aposentou, o rendimento caiu pela metade, não tinha mais como continuar pagando. E o que eu recebia no meu salário, eu conseguiria pagar poucas matérias, não ia dar para pagar muitas, e eu estava fazendo inglês. Aí eu pensei, poxa, ou eu faço inglês, ou eu faço algumas matérias de direito. E aí eu achei melhor eu investir no inglês para tentar o direito depois. E você chegou a morar no exterior também? Não, ainda não. Não. Teu irmão sim, né? Meu irmão foi. Aí meu irmão tentou a carreira de modelo. Aí eu dei muito apoio para ele. Que eu pensei, poxa, eu não pude aproveitar. Então eu vou dar todo o apoio para ele. Ele é mais novo que você? Ele era 3 anos mais novo. E homem também tem essa questão de não de tão novo não dá muito certo assim, sabe? Já mais velho já começa a funcionar melhor. E aí ele foi para Itália, chegou a ir para Milão, foi tentar lá, foi para Turquia. Capital da moda masculina. Milão. Foi. E aí ele foi pra lá e assim, tipo, teve as experiências dele, não gostou tanto também, voltou pra cá, mas pelo menos ele tentou, né? Fala italiano hoje pelo menos valeu. Muito bem. E você parou então com o direito, aí resolveu fazer relações internacionais? Então, eu parei com o direito e estava na cabeça de que eu ia terminar o direito. Até hoje eu ainda tenho vontade de terminar, até porque agrega na minha situação. Sim. Aí antes de eu casar, eu estava fazendo um cursinho para eu voltar para o curso de direito. Porque eu já tinha passado um tempo, eu já tinha esquecido bastante as matérias, né? E aí eu casei. Em Nova Friburgo? Isso. Aí eu casei e aí foi um período bastante conturbado e não tinha condições de eu voltar a estudar, até porque ele não me dava algum suporte para eu voltar a estudar, não me deixava trabalhar. Foi ciumento? Bastante. E aí eu fiquei esse tempo todo sem estudar, sem trabalhar, fiquei quase 10 anos aí parada, assim, como se fosse uma dona de casa, só que não. Aí nisso, eu tava numa igreja, que foi o Pier 49, que eles me incentivaram muito a tentar um ProUni. E aí eu estudei, e aí eu não acreditava que eu tivesse como fazer, de passar para uma federal, para uma faculdade pública, porque eu fui aluna de ensino médio, de ensino
público a vida inteira, né? A vida inteira não. A partir da 5ª série eu fui aluna de escola pública. E era muito ruim, não tinha professor de física, de geografia, de várias matérias, eu não tive nem professores. E aí, assim, eles só davam uma nota suficiente pra gente passar e aquilo lá, assim, eu não tive aula. E aí, como que eu vou competir com alunos de colégios particulares, que aqui, por exemplo, em Blumenau tem Barão, tem colégios muito bem conceituados, como que eu vou competir com essas pessoas? E aí eu comecei a estudar pelo YouTube e fui estudando, tentei o Enem, e aí eu passei, primeiro eu tentei artes cênicas, aí não passei na segunda fase, aí depois eu tentei de novo ciências sociais, aí não consegui porque eu tentei por cota por ser parda. Aí não consegui porque disseram que eu não era parda. Tudo bem, eu tento de novo. Aí tentei de novo, passei no ProUni, primeiro lugar, e fiz Relações Internacionais na Uni La Salle. Você parda, você tem que explicar por que parda, né? Como eu também, eu sou filho de pardo também, né? Assim, tipo, pardo pra mim, eu sempre me considerei parda porque a família da minha mãe é branca, e eu falei, gente, eu sei o que é uma pessoa branca. Eu não sou branca, eu sou amarela. E aí, eu sei o que é uma pessoa preta, eu também sei que eu não sou preta, porque a família do meu pai é preta. Então eu sei que eu não sou. Eu me olho no espelho e eu tô vendo que eu sou parda. Mas aí teve uma comissão de análise lá e disseram que eu não era. Só tá querendo entrar aqui na faculdade. E na época eu tava até morena, assim, tipo, do jeito que eu sou mesmo, né? Eu não tava com esse cabelo louro. Mas deixa. Eu sei que dá, uma hora vai dar. E aí eu tentei, na verdade, as 3 vezes eu passei, né? Mas aí só na terceira vez que eu consegui, de fato, botar pra funcionar, né? E aí foi. Um ProUni. Pelo ProUni. Aí fizesse... Mas você queria relações internacionais, queria ir para o exterior, daí tinha vontade de serviço diplomático, assim, ou não só empresa? Não, na verdade, quando eu fiz a inscrição, eu não fazia ideia de que existiam relações internacionais. Eu queria relações públicas. E eu ia ver se tinha alguma coisa. E quando eu olhei ali relações internacionais, eu pensei, nossa, isso deve ser legal. Aí eu fui dar uma olhada na grade curricular e eu pensei, nossa, isso aqui deve ser fantástico de estudar. E de fato, assim, tipo, eu curti demais a minha faculdade. É muito gostoso de estudar, de ler aquilo tudo. Amei tudo que eu fiz, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer com aquilo, né? Aí eu, ainda até hoje, ainda tô vivendo assim, tipo, eu vou me preparando e vou vendo o que a vida vai me trazer. Então hoje eu tô fazendo, por exemplo, uma pós-graduação em comércio exterior. Um MBA executivo em comércio exterior. Então assim, porque eu tô aqui numa região que tem bastante área para isso. Então, já que eu tô nessa, eu tô me especializando. Sim. E eu tô deixando assim, tipo, as coisas acontecerem conforme as oportunidades elas vão me aparecendo. Conforme as oportunidades aparecem, eu vou me preparando, vou me adequando. Sabe que a minha neta mais nova, ela passou em primeiro lugar no vestibular, podia fazer medicina, né? Mas ela quis fazer relações internacionais. E agora eu soube que ela está na China. Olha, que legal. Mas trabalha para a empresa também, né? Sim. Eu gostaria muito da área diplomática, que é a área assim mais parece mais comigo, assim, que é mais uma coisa mais relacional, é uma coisa mais assim, tipo de negociações, de estar com pessoas, né, de ter contato com pessoas. Mas a gente sabe que a vida não é aquilo que a gente sonha sempre. Tá certo. Então nós vamos fazer pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação da Ellen Mike Mesquita de Oliveira.